Pai, eu estou aqui pra conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. Só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance, tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabe tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai, nesta noite. Aleluia. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque não entendia. E o que penso não é o que tu pensas. E os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra minha massa e me faz vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, e queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. E é este o nosso Deus. Aleluia. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Glória a Deus, aleluia. Nós temos aí na nossa folha de estudo adoração, né? Então, todo o serviço, toda a obra que nós fazemos, amado, na obra do Senhor, é em forma de adoração a Deus. Quando nós oramos, pregamos, louvamos, fazemos qualquer serviço, nós estamos adorando ao Senhor no sentido de honrar, de dar toda a atenção que a obra do Senhor e a pessoa dele merece. Então, aqui no livro de Romanos, capítulo 12 e versículo 1. Romanos 12 e versículo 1, carta aos Romanos, né? Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos fazer uma oração para o Senhor nos dar aqui a sabedoria, nos dar o discernimento, a compreensão de tudo que vai ser falado aqui para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós nos apresentamos, meu Senhor, diante da sua presença maravilhosa, com louvores que engrandece e exalta o teu nome, e também com a doutrina, como diz a tua palavra, Senhor, com ensinos. Senhor, nós invocamos agora a sabedoria, a inteligência do teu Espírito, para mim, Senhor, que vou ministrar em teu nome, e também para os irmãos que nos ouvem aqui e ouvirão, Senhor. Nos dá o entendimento e a compreensão, Senhor, do que o teu Espírito, ou o Espírito Santo, Deus eterno, quer nos ensinar. Em nome de Jesus, nos abençoa com a tua santa presença, com a tua palavra, com o teu ensino. Amém. Pode assentar, meus queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, então, nessa referência aqui da primeira carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, nós vemos aqui uma preocupação do apóstolo, e sempre que citamos o apóstolo, outro personagem da Bíblia, nós estamos entendendo que é o Espírito Santo que está falando, Deus, né, está falando conosco. E aqui é um apelo, rogo-vos, né, uma imploração à igreja, aos irmãos, né, que, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. O corpo, aqui na Bíblia, e o apóstolo Paulo foi um dos que ensinou, o corpo é espírito, alma e o corpo matéria. Então todo o nosso ser, meus irmãos, deve ser oferecido a Deus ou disponibilizado ao Senhor para a glória do Senhor, para que nós possamos realizar então o culto a Deus, né? E ele diz aqui, em sacrifício vivo. Sacrifício vivo é que se move, né? Que tem ação, tá? Então nós não podemos pensar em culto a Deus sem ação, sem palavras, sem mover os pés, sem mover as mãos, sem, enfim, se movimentar. Então o culto a Deus é toda a nossa vida, é toda a dinâmica da nossa vida. Aí ele diz, santo e agradável. Então também todas as nossas ações que sejam santas, né? Que sejam santificadas, tanto o nosso ser como tudo que nós vamos fazer. O que é isso, santificado? Dirigido, guiado, orientado pelo Senhor, inspirado pelo Senhor, né? E uma vida também exemplar. E como nós vamos hoje tratar do serviço, é importante que haja essa compreensão, que todos que querem trabalhar na obra do Senhor têm que ser pessoas separadas para Deus, no todo o seu ser, né? Santo e agradável. É interessante que ele fala santo, poderia encerrar aí, mas ainda diz assim, agradável. E é o que nós vamos tratar hoje, do culto racional. Um ambiente agradável, né? Uma comunicação agradável. Claro, vai ter palavras, né? Vai ter alguma atitude, algum comportamento que vai trazer um constrangimento, ou por falha de quem está fazendo, ou porque o ouvinte realmente não recebe. Então nunca teremos, vamos dizer assim, uma obra perfeita, né? Porque estamos tratando de seres humanos imperfeitos, né? Glória a Deus. E aí ele diz aqui, que é o vosso culto racional. Então hoje nós vamos trabalhar mais essa parte aqui do culto racional. O que é racional? É que tem raciocínio, é que tem compreensão, tanto de quem está comunicando, como também de quem vai ouvir. Então o culto precisa ser racional, precisa ser compreendido. Os trabalhos, a obra precisa ter uma certa lógica humana, claro, dirigida por Deus, tá? Nós já falamos muito sobre culto a Deus, né, sobre a obra do Senhor, e já vimos pessoas dizer assim, eu não sigo culto orientado pelo homem, mas orientado pelo Espírito Santo, né? Mas orientado pelo Espírito Santo, obrigado. Mas orientado pelo Espírito Santo. Mas vamos lá, o que nós procuramos orientar
os orientadores da igreja, no caso o pastor, ele também está orientado pelo Espírito Santo. E quando nós tratamos de alguns pontos, irmãos, em relação a como desenvolver a obra de Deus, é pensando primeiro em Deus, procurando estar na presença do Senhor, conforme o Senhor deseja, e também que as pessoas compreendam e entendam o que nós estamos fazendo, tá? Porque tem cultos que é muita coisa estranha e esquisita, que não é o nosso caso, graças a Deus. Nós vamos aqui pontuar algumas ações, alguns comportamentos que é importante, que somos observados, inclusive julgados, tá? Bom, então vamos lá. Assim fica melhor, né? Fico mais à vontade aqui para mover as mãos. Então nós vamos aqui. Em Atos 16, 25 a 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, tá? Então, o culto a Deus. Olha, vamos pensar um pouco aqui na situação desses homens. Paulo e Silas estavam presos, depois de sofreu as varadas, estavam sangrando, estavam ali presos. Eu quero reforçar esse ponto que eu tenho repetido, para que nós tenhamos certeza, pela palavra, que o culto a Deus é a nossa vida, e o culto a Deus independe, se Deus prometeu algo que vai fazer através da obra que nós vamos fazer, seja serviço, seja louvor, adoração, oração, o que for. Se Ele prometeu, se Ele não prometeu, não importa. Nós vamos fazer a obra do Senhor. Nós devemos fazer a obra do Senhor. Então esses homens aqui, eles estavam fazendo a obra de Deus. E Paulo tinha recebido uma visão, né? Ele foi revelado para Paulo que ele deveria ir nessa missão pelo Senhor. Foi revelado. E aí o que é que acontece? No meio dessa caminhada, ele sofre então esses açoites e termina numa prisão, sangrando, amarrado num tronco e esperando um julgamento que possivelmente poderia já ser até morto, né? Mas qual foi a atitude deles, irmãos? Pense comigo aqui, ó. Deus não falou que ia fazer nada ali, mas o que foi que eles fizeram? Louvavam e oravam, louvavam e oravam. E eu quero que os irmãos observem aqui no versículo 26, que diz assim, ó: e de repente, eles foram surpreendidos, irmãos, pela a manifestação da glória de Deus naquele lugar, que causou um terremoto, tá? Qual é uma das lições, ou algumas lições que nós tiramos aqui? Primeiro, não importa o que esteja acontecendo, vamos fazer a obra de Deus. Foi o que esses homens deixaram aqui como exemplo, e Deus mostrou através dessa manifestação da glória que Deus se agrada com o nosso sacrifício, certo? Por isso que Paulo ensinou lá: oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1, né? Então, de repente, eles foram surpreendidos. Então, eu creio, por esta experiência e outras, né, mas pegando essa daqui, que quando eu e você estamos empenhados na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, irmãos, não precisa nem se preocupar, que a tua bênção e a minha bênção e a glória de Deus vai se manifestar. Nunca vamos condicionar, né, a nossa vida, se isso ou aquilo acontecer de bom, para fazer a obra de Deus. Não, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou me empenhar, certo? E aqui tem um ponto também que eu quero considerar com os irmãos, que aqui quando diz assim, do grande terremoto, é que foi visível ali a manifestação de Deus, tá? E ela será visível também no meio da igreja, através dos servos de Deus. E outro ponto, irmãos, diz que
que todos aqueles homens, né, e os outros presos, aqui no versículo 25, no finalzinho, diz, ó, e os outros presos os escutavam. No versículo 25, no finalzinho. E os outros presos escutavam. Estabeleceu-se, irmãos, ali uma ordem. Com certeza, a postura de Paulo e Silas, mesmo naquela situação de dor, de sangramento, de humilhação, de tudo, né, desfavorável, aqueles homens ainda mantinham uma postura diante daqueles presos que ganhou, irmãos, a atenção dos presos. Isso é muito interessante. Ganhou a atenção, né? Os presos ficaram quietos. E na hora do terremoto, irmãos, nenhum dos presos aproveitou a oportunidade para ir embora. Todos ficaram lá. Paulo, servo do Senhor, uma autoridade de Deus, já tinha controlado aquele lugar pelo poder e pela direção de Deus. Então, veja como é bonito, irmãos, a ordem, a postura, né? Não foi só o louvor e a oração, com certeza a expressão daqueles homens chamou a atenção daqueles outros que estavam ali, tá certo? Então, só para nós entendermos a importância de um culto em espírito, mas um culto também que transmite algo que as pessoas percebem de ordem, né? E de testemunho, tá? E aí, para nós entrar diretamente no assunto que nós vamos tratar, 1 Coríntios 14, 40 diz assim: mas faça-se tudo, o quê? Decentemente e com ordem. Faça-se tudo. Então, aqui, esse versículo aqui, irmãos, trata da ordem do culto. Até um profeta, quando ia profetizar na congregação, se tinha mais de um que ia ser usado na profecia, tinha que um falar e os outros aguardar, e um falar um após o outro. Até na hora da manifestação do Espírito de Deus, irmãos, precisa de ordem, porque Deus é ordeiro, tá bom? Então, a ordem, a organização, as normas do culto a Deus, da liturgia, não tira o poder e a unção de Deus. Se cada um de nós pedirmos a Deus a inspiração e a direção para aproveitar o tempo que temos, não importa a quantidade de tempo, ser objetivo, ser direto ao assunto e transmitir o que Deus falou, nos deu, é um louvor, é uma oração, é uma palavra, é um testemunho, o que for, medite antes, pense antes e na hora seja bastante objetivo para usar aquele tempo, tá bom? Para que o culto transcorra como tem transcorrido aqui, né? Uma irmã dizia que não foi congregar numa igreja porque ela não tinha hora para terminar o culto, só tinha hora para começar, não tinha hora para terminar, e como tudo acontecia, para ela era muito confuso. Então, até isso contribui para a pessoa pode convidar uma pessoa para vir à igreja, porque ela sabe que pode dizer que termina a tal hora, principalmente quem não é crente, quando vem à igreja, ele já pergunta logo, que hora que termina, né? Tá certo? E às vezes até faz pergunta, como é lá o culto de vocês, tá? Porque algumas pessoas já foram em outras igrejas. Então, isso contribui, irmãos, sim, para a evangelização, para a compreensão e para a boa convivência. Vamos lá. O objetivo central do estudo de hoje é a ordem e a decência no culto. O templo no culto, ou o tempo no culto, o tempo. Então os irmãos percebem que nós temos uma preocupação aqui, repetidas vezes, com relação a tempo. Por quê? Porque se cada um souber aproveitar seu tempo, que lhe é dado dentro de cada ordem, de cada momento, a maioria das pessoas vão ter oportunidade e tudo vai transcorrer bem, nós vamos terminar na hora, ou se passar, passa pouca coisa. Então vamos lá. O tempo não impede a ação do Espírito Santo. Isso é muito importante, porque algumas pessoas acham que por ter um tempo limitado, estão limitando o Espírito Santo. Não, é porque tem momentos específicos durante o culto, que quando terminar o culto, acontece a obra do Senhor através de cada oportunidade, certo? Então, não impede a ação do Espírito Santo. E aí o que é que nós precisamos ser? Objetivo. O que é objetivo? Falar aquilo que nós recebemos do Senhor e não ficar rodeando, né? Criando assim uma expectativa. Não, vamos ser objetivos e diretos, tá certo? Uma introdução, né, mais objetiva, direto ao assunto. Quem está falando deve ter noção do tempo utilizado. Então, olha, quando eu pego o microfone,
Eu já tenho que pegar assim naturalmente, sem aquela apreensão, de que eu tenho ali um certo tempo, porque não é muito o nosso caso, mas temos que ter cuidado, para não se emocionar, se exceder e não tem fim a oportunidade, né? E começa a falar de uma coisa, começa a falar de outra, tá certo? E aí acaba tomando o tempo do outro, que poderia também ter uma saudação. Então, primeira coisa, peguei a minha oportunidade, eu fui convidado para quê? Se tem um momento específico, eu vou fazer aquilo dali, que eu vou já falar. Quando excedemos o tempo, estamos tirando a oportunidade de outro participar. Então, se poderia se dar 3 oportunidades num culto e uma pessoa toma de 1, só vai ser 2 oportunidades. Se poderíamos dar 5 e um toma a oportunidade de 2, só vai ser 3 oportunidades. E assim vai, certo? E a mensagem deveria ser 30, 40 minutos, se esticou muito, vai reduzir para 20 minutos, né? Não, mas nós não temos que ter pressa para sair da casa de Deus, sim, mas tem pessoas que trabalham, estão cansadas, precisam dormir, vão acordar cedo, tem senhoras que os esposos não são crentes, quando chegam tarde em casa, criam um problema, enfim, tem várias razões para isso, certo? E então, por isso que nós temos que pedir a Deus essa direção. Então vamos lá. Um culto de 1 hora. Um culto de 1 hora. Que esse culto aqui acontece nos domingos, consagração. Culto de 1 hora. 30 minutos para oportunidades, incluindo a pregação, que no máximo é de 10 minutos. Então, normalmente nos cultos aos domingos, 20 minutos, oração de abertura, e inclusive eu quero dizer o seguinte, ouçam bem isso aqui, ó, quem não está aqui, vai ouvir essa gravação, quem dirige culto vai ouvir. Nossos cultos de consagração, a primeira oração é só uma oração de abertura, que é rapidinho, depois vem os louvores, quando for, no caso aqui, que a oração é 8 horas, 8 horas, quando for 8h20, encerra as oportunidades, passa a palavra, passa para quem vai trazer a palavra. Quem vai trazer a palavra vai até 8h30. Depois de 8h30, fica meia hora para 2 orações, certo? Que é a oração da consagração. Que é a oração da consagração? Ora-se por avivamento, pela vida consagrada, é mais voltado para a vida espiritual. Terminou a segunda oração, intercessão por enfermos, por curas, por milagres, por maravilhas, e fecha 1 hora, tá certo? Essas orações, uma pessoa pode fazer a primeira, outra pessoa pode fazer a segunda, tranquilo, certo? Quem é responsável pela direção das orações aqui na igreja é a nossa irmã diaconisa Cícera Moreira. Então ela vai dizer quem vai dirigir. Quando você disser, irmã Cícera, quem vai dirigir, você pode dizer à pessoa, quando a irmã dirige, quando terminar a palavra, volta para mim. Aí a irmã pode orar pela consagração, ou pode chamar uma irmã para orar, ou um irmão, pode chamar outra irmã ou outro irmão para orar pela intercessão pelos enfermos, por cura. Olha, irmãos, quando a gente segue essa ordem, pode ser menos ou mais um pouquinho, tudo vai bem, tá certo? Então, olha, tem uma irmã que tem um hábito de iniciar a oração, e é uma oração longa, como se fosse a oração das 8 horas da manhã. Então, lembre-se, quando você for dirigir o culto da consagração, a oração é só para iniciar, depois os louvores, depois a palavra, e depois é que vai ter aquela oração longa, tá bom? Para ficar bem entendido. Se alguém quiser me lembrar ou falar alguma coisa, levante a mão, que nós comentamos aqui, tá? Então, oração de 1 hora. Culto 1h30, nas sextas-feiras, 40 minutos de oportunidade, incluindo o recolhimento das ofertas e louvor, tá? Então, sexta-feira, quando 7h30, já é a oração e o louvor pelas ofertas, tá bom? Então, 7h40, a palavra vai para o pregador. O pregador
prega até 20 minutos, até às 8. Das 8 horas às 8h30, das 20 horas às 20h30, é oração e encerramento. Pronto. Tá? Então, os irmãos estão com essa folhinha na mão. Quem for dirigir o culto, quem for pregar, guarda essa folha dentro da sua Bíblia, para quando você tiver dúvida, você consultar. Para a gente não ficar toda hora falando, pedindo, lembrando, tá bom? Então fica mais fácil assim, tá? Se tiver dúvida, pode ficar à vontade para perguntar quantas vezes quiser, tá certo? No culto de oração também da sexta-feira, terminou a palavra 2 orações. Uma de consagração, que inclui o avivamento. A outra de intercessão, por curas e milagres, e lembrando do tema, a família. Vamos lembrar das famílias, tá certo? E aí, as pessoas quando vêm para as orações da sexta-feira, você pode anotar num papelzinho, ó, nome de pessoas e tal, porque se você for chamado para a oração, você ora. Se você não for chamado, passa para quem vai orar, para na hora a pessoa que vai orar citar os nomes das pessoas durante a oração, tá certo? Então isso é na sexta-feira. Previsão de encerramento do culto da sexta, 8h30, no máximo 8h40, tá bom? Culto de doutrina, que é hoje, tá? Então esse culto normalmente ele gasta-se nele 1h50, tá? Os 40 minutos iniciais, mesma coisa, até 30 minutos. Oportunidades, depois oração pelas ofertas e depois o louvor durante as ofertas. Aí vai 7h40 e aí passa para o pastor que vai dar a doutrina, tá certo? E também no final pode-se fazer uma oração, tá? E culto de 2 horas fechado, que é o do domingo. Domingo são 2 horas fechado o culto, certo? Mas há domingo que nós temos terminado até mais cedo. Tá? Domingo passado, agora mesmo, nós terminamos 7:50, tá? Então, 1 hora é de oportunidades e incluindo a oração e as ofertas. Então, fechou 8 horas, encerrou tudo. Agora é a palavra. Tá? E aí no domingo, o pregador tem de 30 a 40 minutos para pregar. Tá? Se esticar um pouquinho, amém, só vai diminuir lá a oração final do culto para a gente terminar às 8 horas, mas o ideal é até 40 minutos, tá bom demais, que fica 20 minutos para os avisos e para as orações finais pelas pessoas que estão pedindo oração e a oração de encerramento, tá? Então é o domingo. Aí vem aqui, ó, oração de abertura. Ouçam bem isso aqui, ó. Quando você é chamado para orar pela oração, ó irmão, você vai orar, irmã, pela oração de abertura, você já sabe que é até 5 minutos, tá? Porque se você orar 10, 15 minutos, já vai diminuir nas oportunidades, tá bom? E como terá outras orações, ó, no final do culto vai ter oração por enfermo, durante o culto terá oração pelo avivamento também, né, irmã Rita, nos domingos, nós fazemos. Então no início do culto não precisa se preocupar em fazer uma oração longa, querendo orar por quem está enfermo, a não ser uma pessoa que recebemos a notícia no início do culto que está muito grave, está mal, aí lembra dessa pessoa, porque a oração pode salvar ela naquele momento. Mas as outras orações de cura, de libertação, de salvação e tal, vai acontecer no final do culto. De avivamento vai acontecer durante o culto. Então você vai orar na oração de abertura. Primeiro de tudo, se apresentar ao Senhor, eis-nos aqui na tua presença, Senhor, para te louvar, te adorar, abençoa o culto nesta noite, abençoa quem vai dirigir, quem vai pregar, nas oportunidades, dá aos teus servos inspiração, né? E vai pedindo pelo culto, por quem está vindo para a casa do Senhor, repreende todo impedimento, né? Abençoa aqueles que foram convidados para chegar à tua casa. Então é uma oração voltada para o início do culto, orar pelos trabalhos que estão se iniciando também nas congregações, lá em São Paulo também às 18 horas, aqui nas congregações Siqueira, Parque do Vaqueiro não, lá é 4 horas, né, Regiane? 4 horas, então 6 horas aqui, o Regiane já está voltando, né? Mas ele está indo mais para o Itambé, mas no Itambé às 16 horas, no Palmeirim é às 18 horas, no Itambé às 18 horas, no Siqueira é às 18 horas. Então vamos lembrar e pedir para Deus abençoar esses trabalhos. Então aí você calcula aí uns 5 minutos e vai dando glória a Deus e amém, tá bom? É assim que funciona, tá?
Se tiver dúvida, por favor, levante a mão agora para a gente esclarecer. Palavra de abertura, leitura e comentário. 5 minutos também, não é uma pregação. No culto vai ter a pregação, tá? Vai ter a pregação. Então, as oportunidades, elas não devem passar de 5 minutos. Uma pessoa teve uma oportunidade para louvar, ela não pode louvar, dar testemunho e pregar, senão vai extrapolar o tempo. Então, se ela tem um testemunho para contar, ela tem que saber que tem que pegar o testemunho e o louvor em 5 minutos. Ah, passou 1 minuto, não tem problema não. Mas se organiza. O testemunho mais objetivo. Porque a pessoa às vezes vai contar um testemunho, mas dá muito detalhe, desnecessário, né? Dá muito detalhe. A pessoa recebeu uma bênção, aí ele detalha muito, fala o necessário para a pessoa entender como foi que você alcançou a bênção, a vitória. Amém? Tem gente que fica até querendo lembrar o nome da pessoa que estava lá, que estava assim. Não. Amém. O importante é a igreja entender como foi a bênção. Não dá muito detalhe, senão alonga muito, né? E aí o tempo vai, tá? Questão de ordem, né? Bom, pregação na sexta-feira, até 20 minutos. Pregação no domingo, pela manhã, 10 minutos. Pregação no culto público no domingo, até 40 minutos. Se passar um pouquinho, tudo bem. Mas é o Espírito que está usando, porque às vezes a pessoa termina de pregar e começa a remoer em cima da pregação. E até um dizer, né, que começa a despregar o que pregou. Então, foi até aqui, amém. Outra coisa que eu já vou adiantar aqui, mas eu acho que eu não vou esquecer não, é não ficar lamentando, eu vou ter que parar porque eu só tenho tanto tempo e tal. Não. Usa o tempo e deixa Deus usar, e glória a Deus e amém, pronto, tá bom? Saudação, até 5 minutos, né? Já falei, louvor, testemunho, palavra, aí, quero louvar o hino e trazer uma palavra. Então, seja curto na palavra, porque os hinos normalmente em média 2 minutos, tá? Atenção, não fazer comentários sobre o tempo que tem. Não fazer comentário. Igreja, Deus falou comigo muito, mas eu só tenho tanto tempo. Não, esquece isso. Agora, se Deus falou algo muito especial com você diz, pastor, eu vou precisar de 10 minutos aí para entregar aqui algo que o Senhor falou comigo. Amém. Então, a gente já sabe, vai ficar uma pessoa sem oportunidade, fica para o próximo culto. Tá bom? Então é assim. Postura no púlpito. Muita atenção. Não cruzar as pernas, os varões, né? Nós não temos o hábito de ficar no púlpito ali, principalmente, perna cruzada, escangotado para trás, braços abertos, né? Como se estivesse na nossa casa na hora do descanso. Não. Sentado normal, tá certo? Pernas muito abertas também para um varão não é decente. Tudo normal. Não precisa ficar ali feito um robô, né? Ficar à vontade, relaxado, mas não relaxado demais, né? Tá certo? Se vocês verem nos vídeos que nós estamos gravando, você vai observar algumas coisas aí, tá? Não cruzar as pernas, conversar só o necessário. No púlpito, na portaria da igreja, nas dependências da igreja, só o necessário. Vamos lembrar, irmão, nós estamos na hora de um culto, certo? Celular, atender o extremamente necessário, deixa no silencioso, viu que chegou uma mensagem, alguém ligou, se você percebe que dá para atender depois, amém. Se for atender, sai pelo corredor, tá? Vem aqui atrás que é melhor, tá? Inclusive quero fazer um alerta, não fiquem com os celulares na porta da igreja, ali na frente, que o risco é grande, ele atrai, né? Não precisa nem dizer. Então, quer usar o celular? Usa aqui nas dependências da igreja, tá? Fica melhor. Aquela porta do corredor, viu, o obreiro Gustavo, os obreiros que estão na portaria, mantém sempre ela encostada, do corredor ali, ó. Porque quem está passando na rua não está vendo o movimento aqui no corredor, certo? Outra coisa que eu quero também lembrar aqui, ó. Quando o culto termina, as pessoas demoram aqui dentro em média 10 minutos. Depois de 10 minutos que o culto tem 40, 50 pessoas, com 10 minutos tem 5, 6 pessoas aqui dentro. Já encosta essa porta da frente
deixa só da lateral aberta e fica sempre um obreiro, o obreiro Gustavo, o obreiro Batista. O obreiro Batista quer lhe pedir a gentileza, e vou falar com outros, né, principalmente diácono, até um presbítero pode esperar um pouquinho, mas não pode ficar ali, enquanto tiver pessoas ali na frente da igreja, tem que ter um varão ali observando o movimento, porque as pessoas estão ali conversando, 5, 6 pessoas, e de repente entra uma pessoa disfarçada, discreta, e quando pensa que não, está em cima de alguém e pode acontecer, né, o que nós não desejamos. Então, os obreiros têm que ficar atentos. Terminou 10 minutos, viu que tem pouquinha gente, encosta as 2 bandas aí da porta. Tem pouca gente, já bota o cadeado lá, sem fechar, mas no lugar mesmo, tá? E quem for saindo, os que ficam normalmente são os da casa, já sabe, ele sai, depois bota o cadeado no lugar e a gente fica mais tranquilo. Por quê? Porque o malfeitor, ele se aproveita exatamente da distração e das oportunidades. Então tudo isso tem que ficar atento. Eu estou falando dos obreiros, mas o irmão também pode fazer isso. Se a irmã estiver aqui, irmão, encosta aí a porta, ou então o obreiro está ocupado, vai lá, você mesmo encosta, não tem problema, tá certo? Não pode encostar com muita gente ainda, com 15, 20 pessoas aqui dentro, não encosta não, fica chato. Mas ficou 5, 6 pessoas aqui, pode encostar a porta, tá bom? Deixa só do lado aberto. Isso é prevenção, tá? Não cruzar as pernas, conversar só o necessário, tá? O obreiro vai entrando na porta da igreja, paz do Senhor, tudo bem, o mínimo, e entra. É a hora do culto, o culto já começou inclusive, entra, não tem que ficar conversando, tá? E na hora do culto também não, só o necessário. Fica sempre um lá na porta primeira lá, outro obreiro aqui na segunda porta. Se tiver que ficar 3, fica outro aqui próximo das cadeiras, em pé, olhando para a igreja, vendo a necessidade. Outra coisa, irmão, percebam, principalmente as mulheres, que os varões cuidam mais da parte ali da frente, mas as mulheres, e principalmente obreiras, e não precisa ser obreira. Você viu alguém se levantar, e principalmente crianças se levantar, fiquem atentas. A criança foi por lá, você vem por aqui, ó, já acompanha elas. Porque as crianças vão sozinhas para ali, elas podem derramar, quebrar, podem se acidentar, pode acontecer coisas inesperadas, tá bom? Então, as obreiras, bastante atenção. É bom que fique sempre uma irmã aqui. Percebeu que a irmã não está aqui, qualquer uma irmã pode vir sentar nessa cadeira aqui para ficar na retaguarda aí, acompanhando, tá certo? O que está acontecendo aí, principalmente para os banheiros, que às vezes a pessoa passa por banheiro e esquece. Já teve caso de eu estar no púlpito, a pessoa passar 2 crianças e eu vim aqui na irmã, porque demorou, irmã, veja lá, porque já teve caso da gente pegar a criança dormindo dentro do banheiro, irmã, ou então com o celular dentro do banheiro, adolescente, na hora do culto. Então isso não pode, né? Tá? Mas a maior preocupação realmente é com acidentes, é com alguma coisa desagradável, tá? Então muito cuidado, certo? Então os obreiros e obreiras estarem atentas a o que está acontecendo no culto, não ficar indiferente, como se, não, os obreiros é para cuidar, nossa missão também é cuidar da ordem do culto, nesse sentido também, tá? No culto, e principalmente o que está sendo ministrado, tá? O obreiro, ele deve estar ligado em tudo, mas também ligado no que está acontecendo, principalmente os obreiros do púlpito, na hora de uma palavra, de um louvor, ele está ali, ó, ligado, não está alheio, disperso. Na hora de uma oração, está orando também, glória, aleluia, opera, Senhor, confirma, Senhor, ali ligado com Deus, na corrente, ali orando, porque às vezes o obreiro está orando e o outro está lá, passando uma página da Bíblia, assim, meio alheio, né? E as pessoas estão vendo e dizem, por que esse obreiro não ora? Por que essa obreira não ora? Por que esse irmão não ora? Na hora da oração, está na igreja. Então vamos ficar atentos a essas coisas, tá? Tudo isso está na dinâmica do culto, tá, meus amados? Então, ó, o culto está acontecendo, palavra, louvor, oração, vamos participar ativamente, certo? Oportunidades. Deixa eu beber água.
Acabei não passando aqui para quem está na gravação ver, né? Mas eu vou passar aí agora. Fica tão concentrado aqui. Postura no púlpito, nós falamos. Nós vamos falar agora das oportunidades, né? Então, dirigente do culto. Não demonstrar pressa. Convida um irmão por oportunidade e já está convidando 2, 3, não, nós vamos explicar aqui como é que funciona. Fique tranquilo, tá? Se houver uma movimentação no culto normal, tranquila, cada um agindo ali tranquilo, transcorre tudo, não precisamos demonstrar nenhuma pressa, nenhuma apreensão assim, aquele olhar assim meio agoniado, não, tudo tranquilo, tá certo? Então, não demonstrar pressa, né? Tinha uma irmã que dizia, irmão, venha correndo. É uma forma de falar, mas até pedindo, fala mais não, irmão, porque aí que o irmão vai correr e cai, né? Então não precisa correr. Mas eu vou dar uma dica aqui como é que faz, para nós não ficar com o espaço no culto, né? Esperando a pessoa chegar. Me perdoe, irmão, mas eu vou pedir perdão, porque alguém pode achar que eu sou muito detalhista, mas é um pouco de mim, e eu vejo que isso tem um ponto positivo para despertar a gente. Eu contei aqui uma irmã que foi convidada para uma saudação, irmão, ela demorou quase 2 minutos para falar, desde ela foi anunciada até ela subir, pegar o microfone e falar, 2 minutos. Não, pastor, é muita complicação. Não é complicação, é porque se a gente for mais atento, a gente ganha tempo. Porque cada minuto aqui é importante para nós adorarmos a Deus nas oportunidades, né? Então vamos lá. Manter-se assentado e não em pé, para quem está dirigindo o culto, certo? Então nunca em pé. Você anunciou a saudação, a pessoa veio para saudar, você já senta, tá? Senta, fica sentadinho, tá bom? Nunca em pé, tá? Eu coloquei aqui, manter-se assentado, não em pé ou escorado na parede, ficar ali escorado na parede, ficar de lado, né? E fica assim às vezes, né? E a pessoa que está na oportunidade, ela fica até olhando assim, será que o irmão quer que eu termine logo, né? Então, não. Quem está dirigindo, levanta, anuncia, quando a pessoa vem, senta, tá certo? É assim que funciona, fica mais decente, tá? Quem está dirigindo o culto, pense. Eu vou dirigir o culto, eu já começo a pensar já desde casa, quem é que possivelmente terá oportunidade se tiver no culto. Pode até anotar os nomes. Quando chegar aqui, você anotou 10, desses 10 você tira 5, 6 que vai ter oportunidade, talvez um que você anotou não vê, mas já pensa logo. Se não pensou, durante o culto, um papelzinho na mão e uma caneta, anotando, olhou para a plateia da igreja, a irmã teve oportunidade, depois vai ser o outro irmão, e depois vai ser o outro, você já anota ali, porque a gente percebe que às vezes a pessoa que está dirigindo o culto, ela levanta para anunciar e ela ainda não sabe quem vai anunciar. Ela fica olhando para a igreja assim e dá uma pausa assim, a irmã, aí não lembra do nome da irmã, o irmão, como então não fica bom, tá certo? Normalmente quem dirige culto é quem já tem bastante tempo na igreja. E eu vou dar uma dica aqui, você que vai dirigir culto, que deseja, faça uma lista do nome dos irmãos, e principalmente daqueles que você não sabe o nome, não fala com frequência, porque a gente pode esquecer também. Então, tem ali olha, quem dirige, quem prega, quem faz a obra de Deus, deve ter sempre um caderno e uma caneta para anotar, tá bom? Então isso ajuda bastante, porque a nossa memória falha. Eu mesmo já tive que falar o nome de irmão aqui, e na hora deu um branco, esqueci o nome do irmão, misericórdia, né? Mas aí a gente vai tendo esse cuidado para não causar esses constrangimentos, certo? Então pense, vai dirigir, pense. E você pode pensar antes do culto, você pode pensar durante o culto, tá certo? Enquanto o culto está andando, você está pensando, tá? Você já pode pensar o culto até o final já, depois de uma certa hora, quem vai orar pelas ofertas, quem vai louvar na hora das ofertas, já pensa em tudo, tá certo? E uma coisa que eu quero também alertar, pode ser que eu esqueça de dizer para quem vai dirigir, quem vai
pregar, porque já houve casos de quem ia pregar ser chamado para trazer a palavra de abertura, ou então o irmão que ia pregar, a irmã, quem está dirigindo dá uma saudação. Eu esqueci de dizer quem era que ia pregar. Então, por favor, sempre que não for avisado, procure logo, pastor, quem vai pregar? Tem uns aqui que já fazem isso, né? Já estão bem espertos, graças a Deus. Aí fica bom assim, tá? Anunciar a próxima oportunidade para o participante se preparar. Então, independente, irmãos, se a pessoa vai louvar ou não com playback, é sempre bom, porque eu digo assim, a irmã Liduína, eu vou iniciar o culto, né? Aí eu digo assim, a irmã Paula, a diaconisa Paula, vai trazer o louvor de abertura. E logo após a irmã Liduína. Quando a irmã Liduína estiver vindo, enquanto ela chega aqui, eu já estou dizendo, após a irmã Liduína, a irmã Floceli. Quando a irmã Floceli estiver vindo, olha, após a irmã Floceli, o irmão tal. Enquanto o irmão e a irmã estão na oportunidade, o outro já está pensando no louvor, pensando em alguma coisa que vai falar, Deus pode falar com ele alguma coisa, e aí ele já vem preparado, certo? Tudo isso é uma maneira de ficar mais dinâmico o culto e mais aproveitado, né? Mais aproveitável, né? Então é o seguinte, principalmente quem louva com playback. Então quem louva com playback, sempre anunciar antes. Por quê? Porque a pessoa vai vir aqui, a Débora vai dar o nome do hino para a Débora já vai preparar, mesmo que, vamos dizer que a pessoa que vai louvar com playback, o playback está sendo usado aqui, mas enquanto ela vem aqui e saúda a igreja, a Débora já busca lá rapidinho, quando ela termina a saudação ali, já está pronto aqui, ela já entra. E se não, quem louvou, quem teve oportunidade antes não usou o playback, a Débora então já vai estar preparada, né, Débora? Aí é tudo mais fácil, tá bom? Então nós temos a Débora aí que tem feito um trabalho muito bom, então graças a Deus, Deus abençoe. Então assim, não anunciar 2 ou 3 pessoas. Então já ouvi caso aqui da irmã dizer, a irmã tal está com oportunidade, depois a irmã tal, depois a irmã tal, a terceira não sabia mais se era a segunda ou se era a terceira, e a pessoa às vezes não ouviu direito e ficou por isso mesmo. Então é melhor assim, quando estiver vindo anuncia, tá? Porque aí não vai ter problema de esquecimento nem de misturar. Já teve caso aqui que uma ficou olhando para a outra, é eu ou é tu agora? Tá bom? Então vamos corrigir isso aí, é bem facinho, né? Tá aí a dica, tá? Outra coisa, falar pausado e claro, compreensível, uma voz compreensível. De agora com o outro lado. Você entendeu, Rondinelli? Não entendeu. Agora se eu disser, o diácono Rondinelli estará com a oportunidade logo após a irmã Floceli. A irmã diaconisa Floceli, a irmã Liduína, aí tem as Maria do Carmo, a diaconisa Maria do Carmo, pode, né? Ou então a Carmínia, separa, ficar bem claro, falar claro, devagar, não precisa ter pressa para falar não. A pessoa pega o microfone, não precisa, outra coisa, não precisa gritar, mas precisa falar com uma voz forte, dizer o nome para a pessoa ouvir. Após a diaconisa Maria do Carmo, a irmã Cícera, aí cuidado porque pode ter outra Cícera aqui, Cícera Moreira, ou a diaconisa Cícera, já diferencia da outra, tudo isso facilita, tá? E aí eu coloquei também aqui uma outra dica, eu vou falar logo, pode ser que eu não tenha escrito, é o seguinte, a irmã Floceli está vindo para a oportunidade e o dirigente do culto já está anunciando a irmã Liduína. Eu percebo que às vezes a irmã Floceli termina a oportunidade, aí é que a irmã Liduína vai se levantar. Não é o caso da irmã Liduína, estou só dando um exemplo. Vai se levantar. Não. Quando ela perceber que está terminando, ela já se levanta e vem caminhando devagar, discretamente, né?
Quando a irmã terminou de falar, ela já está aqui, já pega o microfone e inicia, né? Fica melhor assim, porque aí já aconteceu aqui, pode ver nos vídeos, que a pessoa termina aqui de falar, o outro ainda vai se levantar, às vezes ainda vai procurar a harpa, né? Chega aqui na frente, ainda vai procurar o hino, mas não já foi dito, não já tem a oportunidade, né? Então, vamos ser mais ágeis, né? Mais dinâmicos, tá bom? Então, olha, quando você sabe que vai ter a próxima oportunidade, perceber que o outro está terminando, não precisa nem terminar, você já encosta aqui do lado, ó, certo? O obreiro do púlpito, não, porque já está bem pertinho, mas o obreiro do púlpito também fica atento, porque anuncia e às vezes o obreiro termina, o obreiro fica olhando. Não, irmão, é você, pode levantar e vir, não tem, né? Tá bom? Outra coisa, a irmã foi convidada para orar pelos ofertantes. Isso também tem que ser dito claro, ó. A irmã está com oportunidade para orar pelas ofertas, pelos ofertantes, bem claro. Aí a pessoa vem e já sabe o que vai fazer. E se não entender, ó, não ouviu bem, pergunta à pessoa do lado. Ou pode se levantar e alguém assim dizer, eu não entendi. Ele falou, mas eu não entendi. Aí o outro vai ajudar, tá bom? Então isso é importante. Prestar bastante atenção. Pior é quando aqui em cima do púlpito anuncia e a pessoa vem, o que é mesmo que é para fazer? Poxa, mas aí é muito grave isso. A pessoa está aqui do lado do outro, então não estava aqui, estava só o corpo, a matéria, a mente, o espírito era longe, talvez estava pensando na janta que deixou em casa, né? Então não pode, tem que ficar ligado, tá? Vamos lá. Quem dirige o culto, quem dirige culto, ser frequente nos cultos. Então, as pessoas que estão dirigindo o culto, normalmente são aquelas que são mais frequentes nos cultos, tá? Uma ou outra que realmente não pode vir, a gente convida também para dirigir. Mas o bom é que a pessoa que dirige o culto esteja nos cultos quando pode. Tem pessoas que realmente não podem estar, e ela não pode ficar também sem dirigir um culto, ela sabe dirigir, tem habilidade, então nós vamos orientar essa pessoa. Aí aquele que não é muito frequente, que for chamado, se for eu, ou se for a missionária Rita que chamou, ou a irmã Cícera, é bom colocar no papel os nomes das pessoas que poderão ter oportunidade. Por quê? A pessoa passou a semana sem vir na igreja, teve culto na quarta, teve culto na sexta, às vezes teve o culto da ceia no sábado, no domingo, tem pessoas que teve oportunidade na quarta, teve oportunidade na sexta, teve oportunidade no sábado, e no domingo a pessoa que vai dirigir o culto, como não veio, ela dá de novo para essa pessoa, e tem outro na igreja que está exatamente a 4 cultos que não tem uma oportunidade. Aí a pessoa diz, por que eu não tenho oportunidade? Né? Então, por isso, e eu até dei uma sugestão aqui, que as pessoas que dirigem cultos, elas até anotem o nome. Cria o hábito de ter um caderno, uma caneta, sempre com a sua Bíblia. Precisa anotar. Quarta-feira, quem foi que teve oportunidade? Quinta-feira, né? Para sexta-feira, para quando for no domingo, quem teve oportunidade? Outra coisa, no domingo nós temos mais oportunidades. E aí, talvez tenha domingo que um tenha, e no outro domingo aquele que teve, não tenha no outro domingo, que é para o outro também ter. Para que as pessoas tenham oportunidade tanto na semana como nos domingos também, tá bom? Então, por quê? Porque o nosso sistema de culto é participativo, né? Então é importante que as pessoas elas participem, tenham oportunidades, tá bom? E quando vocês tiverem dúvida, quem vai dirigir o culto, se uma pessoa pode ou não ter oportunidade, aí fala comigo, tá bom? Porque às vezes a pessoa está ausente, não é porque ela está com problema com a igreja, nem com a doutrina, é por trabalho, é porque realmente viajou, não tem condição, e às vezes me comunica, né? E aí eu estou sabendo o que está acontecendo, tá? Bom, quem dirige o culto, ser frequente nos cultos, se possível, anote nome de pessoas que tiveram oportunidades para alternar nos próximos cultos. Tem pessoas aqui que são tão frequentes que até às vezes falam, poxa, mas aquela irmã teve oportunidade de todos os cultos, aquela outra não teve uma oportunidade. A pessoa fala, e é justo.
que nós todos precisamos participar, né? Fazer a alternância entre os irmãos, considerando quem teve oportunidade em cultos anteriores para não repetir muito, né, uns e outros ficarem sem oportunidade de participar no culto, tá? Para fazer a alternância entre os irmãos, considerando quem teve oportunidade em cultos anteriores, para não repetir muitos, né, e outros ficar sem. Atentar para os irmãos muito ausentes nos cultos. Consulte o pastor. Tem ausência que justifica. Então não é porque o irmão ficou uma semana sem vir no culto, porque ele não pôde, trabalhando, doente, um problema, outro, que justifica, que comunica comigo. Então, ele só vem no domingo, então, e ele está habilitado, né, tem condição de ter uma oportunidade, ele vai ter oportunidade. A gente deve, inclusive, dar oportunidade para ele se sentir, né, fortalecido ali na oportunidade. Agora, quem é negligente é outra história, viu? Que aí dá oportunidade, a gente está apoiando a negligência. Vem no dia que quer, quando quer, não tem compromisso com a obra, então deve ficar sentado esperando a graça de Deus para servir a Deus com compromisso, certo? Atentar para os irmãos muito ausentes nos cultos. Consulte o pastor, tem ausência que justifica. Participantes na oportunidade. Atenção, quem vai participar. Antes de encerrar a oportunidade do que estava na oportunidade, né? Se levante, é o que eu já expliquei, de forma calma, discreta, e se aproxime para iniciar a sua oportunidade. Tempo, isso é para a gente ganhar tempo, e não ficar um espaço vazio no culto, tá? Não ficar um espaço vazio no culto. Quem vai louvar com playback, passe logo o hino para Débora, que é a nossa sonoplasta aqui, né? Passe logo para Débora. Aí, Débora, é bom, se a pessoa passou logo cedo, não trouxe anotado, tu anotar no teu caderninho. Mas se você puder, traga até o nome do cantor e o nome do hino, que ela procura, né? E já deixa ali, tá certo? Outra coisa, pode até passar no zap também, né, Débora? Passa no zap. Porque aí quando você ouvir a oportunidade, a Débora já tem, você fica aí só aguardando. Quando estiver terminando a oportunidade, você se aproxima, a Débora já sabe, já está preparado, e aí nós ganhamos tempo. Outra coisa, tenha um hino preparado, tá? As pessoas que louvam com frequência na igreja, quando vier para a igreja, já sabe qual é o hino que vai louvar naquela noite, já ora a Deus. Mas às vezes eu não tenho oportunidade, não tem problema não, mas esteja preparado. Quem vai louvar com playback, passe logo para Débora, certo? Quando for iniciar o louvor, já estará preparado. Se posicione de frente com o púlpito da tribuna, ajuda na filmagem. E aqui eu quero fazer só uma rápida demonstração, irmãos. Ó, normalmente a câmera, essa câmera, ela está pegando um espaço aqui, ó. Aí a pessoa às vezes pega o microfone e se afasta para cá, e eu tenho que ficar regulando a câmera para pegar. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não quero aparecer não. Não é nem questão de aparecer. A pessoa está vendo o culto lá, ou vai ver depois, e poxa, o irmão deixou a irmã fora. O pastor não quer que a irmã apareça. Aqui não é questão de aparecer. É que tem pessoas nos acompanhando e elas têm o prazer de nos ver, e se alegram em nos ver, tá certo? Então, você sempre olha aqui para a tribuna, ó. A câmera está centralizada aqui na tribuna. Se você estiver aqui, ó, ela está te pegando. Agora, se você for para lá, eu até botei os microfones aqui, porque a pessoa sempre pega e vai se afastando para cá, né? Por que não fica aqui? Tá certo? Outra coisa, aqui de baixo, a gente deixa aqui embaixo as pessoas que têm problemas de subir um degrau, como Zé, irmã Maria, uma pessoa mais com dificuldade. Agora, quem pode, suba para cá, porque vai ser melhor aqui a sua imagem, tá certo? Vai ser mais visível, tá bom?
Plateia, quem está na nave da igreja. As doutrinas é para isso, é para nós falar dos detalhes. Tem doutrina que vai ser da nossa vida aqui, a nossa vida igreja. Postura, gestos. O irmão está pregando, louvando, orando, o que estiver fazendo aqui, quem está aí, respeite. Se a pessoa cometeu um erro, ou se teve uma postura que não ficou boa, não cutuque o outro, não dê risada, não se levanta e saia balançando a cabeça. Isso é falta de respeito ao próximo. Isso não é nem questão religiosa, falta de respeito ao próximo. Dar risadas, gesticular, né? Comentar com a outra pessoa que está sentada do lado, ele não sabe falar, fala tudo errado, tem nada a ver isso aí. Isso é que o pastor diz, aqui dentro da igreja mesmo. Aí eu estou falando aqui, e quem ouvir, se corrija, porque é tão desagradável a gente ter que chamar e sentar a pessoa para poder falar isso pessoalmente, né? Paulo teve uma das cartas que ele escreveu, que ele disse, os irmãos, vê se os irmãos colocam as coisas em ordem aí, porque eu não gosto de falar pessoalmente não, assim, tratar diretamente é tão constrangedor. Então, meus irmãos, se nós estamos aprendendo aqui como é que nós temos que nos postar, vamos reverenciar. Uma pessoa que zomba de alguém aqui dentro do templo, aqui ou em qualquer templo de Deus principalmente, dentro do templo está profanando. Profanar, irmãos, é faltar com honra, é faltar com respeito, é faltar com reverência dentro da casa de Deus. A igreja não é lugar de profissionais. Jesus chamou os pescadores que estavam na beira das praias, que não sabiam nem falar direito. Porque Jesus precisa de pessoas que dê a vida por Ele, que anunciem o Evangelho. Aí um irmão faz todo o esforço pela obra de Deus, trabalha, se esforça, aí tem uma oportunidade, fala uma palavra, ou duas, ou três, ou uma frase, ou se posta de uma maneira, e alguém vai rir, vai zombar, vai lançar discreto sobre ele. Não façamos isso, tá? Cada um tem seus limites, tá bom? Então vamos respeitar nossos irmãos, tá certo? E eu peço em nome de Jesus que se corrija, para que eu não tenha que falar pessoalmente, que é muito desagradável, tá certo? E isso não é tolerado dentro da igreja, tá, amados? Então é muito importante nós termos essa compreensão, tá? Então, gestos, risadas, se levantar com muita frequência também, pessoa que fica impaciente. Não, vai dando glória a Deus, irmão. Vai adorando, liga a mente com Deus, o Espírito Santo vai falar contigo, tá? Vai falar comigo. Principalmente no momento da pregação, na leitura da palavra, a pessoa se levanta. Falta de respeito à palavra de Deus, a leitura. Na hora do comentário, o pregador, a pessoa está numa saudação, principalmente transmitindo a palavra de Deus, tá? Então, muito cuidado. A hora de beber água é quando uma oportunidade é passada para outra, você levanta, vai lá, bebe uma água, mas tem pessoa que levanta com muita frequência. Tá bom, tem pessoas que estão com problema no corpo, né, sentindo dores, ou então está com sono, pode levantar, fica em pé do lado, não tem problema não, tá bom? Não pode ficar dando aquele entendimento assim de desprezo a quem está falando, tá certo? Que isso daí desagrada a Deus e não é bom. Obreiros e obreiras. Obreiros e obreiras. Obreiros e obreiras. Chegar antes do culto, quando possível, 30 minutos antes. 30 minutos. Chega aqui. A irmã Cícera e o diácono Cícero e o diácono Gustavo moram aqui, mas nos dias de culto eles trabalham aqui limpando a igreja, o templo. E se eles souberem que tem alguém aqui, um obreiro, uma obreira aqui, eles podem tomar um banho com mais calma, eles podem se arrumar com mais calma, ter mais tranquilidade. Por que meia hora antes? Porque o templo deve estar pelo menos aberto meia hora antes. E nós não podemos esperar só deles não. Tá bom? Às vezes não, a maioria das vezes eu chego mais cedo, mas eu fico aqui preparando, né, a transmissão do culto e tudo, e precisa de alguém ali na porta.
pode ser uma irmã, um irmão. Então, por favor, se organize, procure chegar mais cedo, quem puder, tá certo? E outra coisa, pode até ajudar em algum detalhe aqui na igreja. Compromissos com os trabalhos da igreja. Meus irmãos, principalmente os obreiros e obreiras, devem entender que além de nós sermos adoradores, o culto, nós temos uma responsabilidade com o templo, com o apoio para dirigir culto, para pregar, para, enfim, ministrar o culto. Então os obreiros e obreiras não podem, não é igual a um membro comum. Quando ele aceita ser obreiro, ele está dizendo que está disposto a trabalhar na obra de Deus. Aí a gente sabe que cada um tem lá seus problemas, suas limitações, tudo bem, mas vamos nos organizar, tá bom? Outra coisa para os obreiros e obreiras, fiquem atentos aos avisos, às reuniões, né? Aos ensinos, para nós melhorarmos cada vez mais. Obreiros e obreiras devem ter interesse pelo estudo. Eu estou fazendo os estudos, estou postando nas mídias, estou mandando, leiam. Não pode vir, leiam, ouçam, porque aí vocês vão estar aprendendo de Deus e aprendendo também como é que o ministério trabalha, e alguma alteração, alguma novidade. Justificar a ausência. O obreiro deve justificar. Eu já sei que ele não vai estar, ela não vai estar, eu já vou pensar de outra maneira. Atividades gerais do templo, limpeza, é anunciado na igreja uma limpeza. Tá bom, a irmã não pode fazer um serviço pesado, mas ela pode passar um pano numa cadeira, ela pode mudar uma cadeira de lugar, pode fazer uma coisa mais leve, mas não deixe de estar aqui não, esteja presente, tá bom? Essas limpezas que eu falo os mutirões, preparação do templo para o culto, para as atividades e mais. Atento às necessidades da obra, do templo, e no momento do culto, portaria, recepção, corredor, banheiro, movimento no templo. Os obreiros e obreiras devem estar atentos, não ficar alheio, achando que recolher ofertas, não tem uma irmã na portaria, levanta e vai, não tem uma irmã no corredor, uma criança está se movimentando, uma pessoa na igreja chegou um visitante, sentado do lado da pessoa, se for mulher, o varão, sentado do lado daquele varão que chegou na igreja, dizer a ele mais uma vez, seja bem-vindo, e ficar ali do lado dele, a forma de dar um apoio, tá bom? Então são isso aqui que eu quero passar, não dá para nós ir mais além, porque o tempo já nos limitou, tá bom? As palmas engrandecem o Senhor Jesus, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos orar, agradecer a Deus por este momento, lembrando que amanhã, quinta-feira, nós temos o nosso estudo teológico. Os irmãos que quiserem participar, fala comigo, tá bom? Não tem custo nenhum financeiro, tá? E às 19 horas, dependendo do número, é lá em casa, mas como é poucos irmãos, estou fazendo lá em casa. Se tiver um número maior, eu faço aqui na igreja. Sexta-feira, nossa campanha de oração, Jesus Salva Minha Casa, e sábado, nós temos das 15 horas às 16 horas, o culto no Google Meet. Vamos estar lá adorando a Deus. O trabalho é na direção das senhoras, mas os homens, os varões também podem participar. Eu pedi ao diácono Rondinelli para organizar o grupo de varões aqui da igreja. Ele vai ficar responsável. E aí, diácono Rondinelli, vamos fazer uma convocação aí pela internet para ver se o máximo de varão vem sexta-feira para a gente falar aqui 10 minutinhos no final do culto e definir o ensaio, tá certo? Para nós começar logo o grupo aqui louvando a Deus. E o segundo domingo vai ser dos varões. O terceiro domingo é das varoas, né? Tá bom? O primeiro domingo é culto da família, quarto domingo, missões. E quando tiver o quinto domingo, vai ser da mocidade, viu, Débora? Se prepara aí que você vai dirigir o primeiro culto. Quando tiver 5 domingos. Esse mês tem não, né? Quando tiver 5 domingos, é da mocidade, tá bom, Débora? Para treinar, começar a treinar de novo. Amém, amados? Outra coisa, terça-feira, as irmãs estão se reunindo na igreja, faz uma oração e vai visitar. Quinta-feira, amanhã, das 15 horas às 16 horas, oração aqui na igreja. Se as irmãs que puderem, esteja aqui. Erilene, convidada, viu, Erilene? Esteja aqui se puder. Se não estiver trabalhando, vem orar.
Tá? Sim, irmã Rita. Ah, tá. Sábado às 19 horas, culto evangelístico campal, lá na casa da irmã Carla, aqui no final da rua da igreja, já chegando na BR, tá bom? Às 19 horas, nós vamos estar lá louvando a Deus. As pessoas vão convidar, né? Sábado, quando for umas 5 horas, o pastor Antônio Teixeira vai para lá para fazer mais um convite lá, né? Irmão Antônio, vou levar ele lá para ele ficar logo lá para convidar o povo, certo? Vamos orar? Batismo nas águas, primeiro sábado de setembro, próximo mês. Oremos a Deus. Pai, muito obrigado, meu Senhor, por nos trazer a sua santa presença, meu Deus, para aprendermos de Ti, Senhor. Nos dá a sabedoria do Teu Espírito, Senhor. Nos dá a inteligência, a visão, a direção para fazermos a Tua obra. Abençoa cada obreiro, obreira, cada irmão, irmã. Levanta homens, mulheres, jovens, Senhor, para fazer a Tua obra. Nos dá, meu Deus, essa direção maravilhosa, Senhor. Em tudo que formos fazer, pedimos que as Tuas mãos estejam conosco para nos abençoar e fazer prosperar a Tua obra. Senhor, eu peço a saúde da nossa irmã Maria Melo, que não pôde estar aqui nesta noite, Senhor. Dá a saúde dela e repreende toda a enfermidade no corpo dela. Peço também pelo diácono Newton, que está muito grave o estado de saúde dele, Senhor. Ó, meu Deus, dá saúde, faz um milagre na vida do Teu filho, Senhor. Abençoa poderosamente, ó Pai. Eu peço também pela diaconisa Lourdes Girão, que não pôde estar aqui hoje também porque não está bem de saúde. Dá a saúde da Tua filha. Peço também pela diaconisa Lúcia Vidal, dá saúde a ela. Peço pela irmã Helenita, lá no Siqueira, Senhor, faz um milagre na vida dela. Também da irmã Cícera, meu Deus, lá no Siqueira também, faz um milagre na vida dela, Senhor. Olha, meu Deus, para essas pessoas que estão enfermas, dá saúde, ó Pai, faz um milagre, opera, através do clamor das Tuas filhas, que está sendo realizado diariamente, Senhor, pelos enfermos, meu Deus, nessa corrente de oração, a partir das 10 horas, meu Deus, faz maravilhas para a glória do Teu nome, dá saúde. Eu também peço pelo irmão Otávio, para ele estar curado completamente das suas vistas. Abençoa ele, abençoa a irmã Joquebede, abençoa a Bruna, abençoa, meu Deus, tem misericórdia, dá a saúde da nossa irmã Josefa também, da nossa irmã Raimunda França, da Marluz, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, opera para a Tua glória. Peço a saúde também da irmã Maria do Carmo Leite, repreende toda enfermidade, também a saúde da irmã Paula Oliveira, tem misericórdia, Senhor, ajuda a Tua filha, repreende todo o mal, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos e pedimos a Tua bênção. Leva-nos em paz, em segurança e nos livra, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe.